Então tá, obrigado pela presença de todos. Hoje a gente vai discutir Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e João 19. Então, dos 4 evangelhos, temos passagens hoje para a gente tentar ter uma visão mais ampla dessa crucificação de Jesus Cristo, desse sofrimento final dele. Devemos nos lembrar que os eventos destes capítulos que a gente vai estudar hoje já foram profetizados desde muito tempo e foram decididos no Conselho dos Céus. Eu gostaria até de dizer aqui para vocês que aquela história do Conselho dos Céus, a quem eu enviarei, não foi uma eleição, já estava decidido. Cristo já era o apontado para ser o Salvador. A gente teve uma voz contrária, que foi a voz de Lúcifer. Ele disse, não, eu não concordo com esse plano. Mas o plano já incluía Jesus Cristo. Tá? Então não foi algo de, vamos ver quem vai ser o Salvador. Aí Jesus Cristo se apresenta e Lúcifer, não. O plano é esse e Jesus Cristo é o Salvador. Alguém em contrário pelo mesmo sinal. E aí, Lúcifer se manifesta contrário ao plano estabelecido do Pai. Não sabemos se os apóstolos acompanharam esses registros que vamos estudar hoje. A gente sabe que João estava lá no palácio de Caifás, porque ele conhecia o sumo sacerdote. Mas não sabemos se Jesus Cristo tinha a presença de outros apóstolos no interrogatório, por exemplo, com Pilatos, com Herodes. Não sabemos disso. O que sabemos é pouco, é que João entrou, aquele que correu nu, que discutimos há um tempo atrás, pode ter sido o apóstolo Marcos, pode ter sido, mas não temos muitas certezas desse último sofrimento de Jesus Cristo. Marcos parece focar um pouquinho mais no drama que estava se desenrolando, no evento e naquela tensão que estava crescendo nessa última semana de Jesus Cristo. Mateus, ele parece se preocupar mais com o aspecto legal, o aspecto jurídico. Lembrar que ele era provavelmente um levita, provavelmente, coletor de impostos, ou seja, ele tinha uma intimidade maior com finanças. É por isso que é no evangelho dele que a gente ouve e lê sobre as 30 moedas. Os outros não relatam isso. João, ele é um membro da primeira presidência. Ele vive mais que Mateus, Marcos e Lucas. É o último, vamos dizer, a morrer. O próprio Lucas, ele tem em mente uma audiência grega. Então, temos todos esses diversos pontos de vista e ter esses 4 homens como testemunhas aumenta a nossa compreensão do que foi essa última semana de Cristo e dá mais credibilidade ao fato, porque são 4 visões diferentes do mesmo aspecto. É normal cada um perceber de um jeito o que está acontecendo. E por que eu estou introduzindo com isso? Porque como hoje nós vamos justamente usar passagens de Mateus, Marcos, Lucas e João, podemos achar passagens que às vezes nós vamos pensar, mas é discrepante, não se encaixa. Um diz que foi essa hora, outro diz que foi outra hora. São detalhes menores que nós não devemos nos ater a eles. A gente pode juntar tudo e ter uma pintura muito melhor do que está acontecendo do que se a gente só tivesse uma única testemunha. Então, isso que vamos estudar hoje tinha que acontecer. Ele avisou pelo menos 5 vezes para os discípulos, e eles continuavam sem entender. Jesus Cristo estava bem tranquilo quanto a isso. Ele já sabia que era assim que deveria proceder, mas os discípulos não. Talvez por não entenderem o que iria acontecer, eles ainda estavam muito inquietos, intranquilos sobre esse padecimento final de Jesus Cristo.
E aí a gente pergunta, por que Cristo teve que sofrer tudo isso? Podem responder. Por que Cristo teve que sofrer tudo isso? Fazia parte do plano, boa. Vimos, ok, para satisfazer a justiça. Ok, então foi até o que discutimos na aula passada, que em Doutrina e Convênios 19 e 16, ele dá um motivo muito maior do que cumprir a justiça, cumprir o plano, era para que a gente não tivesse que sofrer. Ou seja, foi por amor. E a gente pode acrescentar ainda 1 Nef 19:9. Quem pode ler? Abram lá rapidinho, 1 Nef 19:9. Quem tiver, pode ler. Então, por que Cristo faz o sacrifício, segundo 1 Nef 19:9? Sua amorosa bondade e sua amorosa longanimidade para com os filhos dos homens. É um motivo muito maior do que só cumprir a justiça, só ter feito uma obrigação. Tá? Não temos muitos detalhes de quando foi o encontro que nós vamos estudar aqui com Pilatos. Geralmente, os romanos começavam a trabalhar cedo. Então, por volta das 5 da manhã, eles já estavam desempenhando o ofício. Imagina, né? Teu expediente de trabalho começar às 5 da manhã. Então, vamos assumir que Pilatos começou cedo nesse dia, 5 da manhã. Digamos que acertaram apresentar Jesus a ele por volta das 6 da manhã. João registra vários capítulos de instruções dadas por Jesus depois da ceia. Então, talvez só tivessem chegado ao jardim, ao Getsemane, por volta da meia-noite, talvez. E quanto tempo durou essa expiação no Getsemane? Eu achei interessante enquanto estava estudando, porque alguns pesquisadores defendem que talvez essa expiação de Cristo tenha durado um infinitésimo de segundo, porque era um evento cósmico e eterno que não estaria sujeito às leis do tempo como nós conhecemos. Não sei quanto tempo foi. Talvez tenha sido um piscar de olhos, que para nós pareceu esse piscar de olhos, mas Jesus Cristo travou essa batalha num longo tempo. Não sei. Pode ser, pode ser. Tá? Não sei se foi muito tempo para eles dormirem, talvez foi só o tempo de um cochilinho mesmo. Tá? Não sabemos, mas que o evento foi eterno. Então, a prisão de Cristo tinha que ser feita às pressas. Talvez até tivessem só umas 2 horas antes de levá-lo a Pilatos. Se foi ali por 2 da manhã que ele foi preso, eles tinham pouco tempo. Não tinha como reunir todos os membros do Sinédrio num tempo curto desse. Vocês lembram o que é o Sinédrio? Alguém lembra? Ok, então o Sinédrio era a corte dos judeus. Eles tinham 2 tipos de sinédrio. Tinham os sinédrios menores, que eram compostos, era uma associação de 20 ou 23 juízes. E tinha o sinédrio maior, que era chamado de grande sinédrio, com 71 juízes. E esse sinédrio maior, o grande sinédrio, se reunia todos os dias no templo. Não sabemos aqui qual deles é referido nas Escrituras, mas provavelmente era o grande sinédrio. Imagine reunir 71 juízes em 2 horas.
A gente já não consegue reunir, talvez hoje, com o WhatsApp, com a velocidade que a gente tem as coisas. Imagine naquela época. Então, já começou falho totalmente o julgamento de Jesus Cristo. Esse grande sinédrio era mais ou menos como é a Suprema Corte. Que o sinédrio menor, se decidisse alguma coisa, você podia apelar para essa Suprema Corte, que era o grande sinédrio com 71 juízes. Alguma dúvida até agora? Então, imagine que o processo já começou totalmente falho. Onde é que estava o julgamento de Cristo? Não se teve julgamento nenhum. Após levantar Lázaro da morte, vocês lembram disso? O próprio sinédrio já tenha se juntado para julgar o caso de Jesus. Isso a gente pode achar em João 11. E a sentença já foi anunciada ali. Então, abram lá, vamos voltar um pouquinho. João capítulo 11, versículo 50. Já se tinha a sentença de Jesus Cristo. Quem pode ler para nós? Então, eles já consideraram matar um homem para não perecer a nação, para eles não ficarem sem o poder. Já estava dada a sentença. E por que não mataram Jesus Cristo ali mesmo? O que faltava? Ele já saiu com a sentença, já estava condenado, já estava decidido. Porque eles não tinham Jesus Cristo. Jesus Cristo não estava na posse dele. Então, no mundo antigo, você não precisava estar presente para ser julgado. É o que os legisladores aí chamavam de in absentia, ou seja, ausente. Então, você podia receber uma sentença mesmo estando ausente do seu próprio julgamento. Ok, outro ponto. Eles tinham muito medo da população. Ok, se a população se revoltasse, eles não conseguiriam manter a posição deles. Então, eram dois dos motivos principais para, em João 11, Cristo já não está morto. E também porque ele sempre disse, ainda não é chegada a hora. Certo? Então, o julgamento daquela noite, esse julgamento às pressas, então, não era para determinar a sentença de Jesus Cristo, porque a sentença já tinha saído em João 11:50. Ele ia morrer. O que decidiram às pressas naquela noite? Era quem executaria Jesus Cristo e o tipo de execução. Era isso que estava sendo decidido naquela fatídica noite. A sentença já havia saído. Eles iam matar Jesus Cristo. Agora, como e quem, foi isso que eles decidiram antes de Pilatos. Então, eles desejavam que Pilatos fizesse isso. Eles não tinham o poder de aplicar a pena capital por estarem sob o domínio de Roma. Roma é que tinha o poder de aplicar a pena capital, ou seja, a morte. Então, eles estavam tentando empurrar para Pilatos, certo? É tanto que Pilatos diz em Lucas 23:4, vamos abrir lá, Lucas 23:4. Lucas 23:4, quem tiver, lê. Não acho culpa alguma contra a lei romana neste homem. Então, eu não posso condená-lo, porque eu não acho, de acordo com a lei romana, culpa alguma para que eu condene esse homem à morte. As testemunhas que eles traziam não eram testemunhas num julgamento real, eram mais testemunhas para convencer Pilatos a provocar a morte de Jesus Cristo, a condenar Jesus Cristo. Elas só vinham acrescentar coisas para fazer Pilatos se decidir. Porque até aqueles que ficaram do lado de Jesus Cristo foram silenciados. Esses não levaram adiante.
Eles só queriam aquelas testemunhas que queriam incriminar Jesus Cristo. Ainda sobre o caso de Lázaro, não sei se vocês lembram, quando a gente discutiu a época da Páscoa e Cristo subindo, até meio que escondido na época da Páscoa, eles queriam que Lázaro fosse uma testemunha até. Eles queriam ouvir Lázaro para que Lázaro pudesse dar alguma escorregada ou falar alguma coisa que eles pudessem condenar Jesus Cristo por feitiçaria ou por encantamento. É tanto que, se vocês olharem em João 12, é nesse ponto que eles vão atrás de Jesus Cristo, em João 12, 21 e 22. Esses discípulos é que vão atrás de Jesus Cristo. E o que eles disseram a Jesus? Provavelmente, quando eles vão atrás do mestre. Está em João 12, 10. Quem pode ler? Isso é o que provavelmente eles tenham dito a Jesus Cristo. Então eles disseram, Cristo, se tu não volta, ou talvez nem assim, mas eles estão planejando matar Lázaro. Eles vão matar Lázaro. E é nesse ponto que Jesus Cristo decide voltar para Jerusalém. E aí se tem a entrada triunfal e tudo. É depois disso. Talvez Cristo não fosse aparecer naquele momento. Mas o que estava em jogo agora era a vida de Lázaro. Ele não deixaria Lázaro morrer. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelo seu amigo. Ele disse, eu tenho que dar minha vida agora, porque senão Lázaro termina morrendo. Pode ter sido um desencadeante. Certo? Dúvidas até agora? Jesus Cristo, ele não oferece nenhuma resistência. Na verdade, ele encara tudo com bom grado, pacificamente, bem tranquilamente. Se vocês virem lá em Mateus 27, 14, o pessoal fica impressionado com ele. Ele já sabia. Ele não responde a nenhuma acusação de Pilatos. E isso traz uma lição para nós. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio. Às vezes, naquele afã da gente querer se defender, a gente joga palavras vãs e... Não, deixa que o Senhor está contigo. Se você está fazendo as coisas do Senhor, está sendo fiel a Ele, deixa, o Senhor luta as suas batalhas. E era isso que ele ia fazer por Jesus Cristo, o próprio Pai, Deus, né? Vamos abrir em Mateus 27, 16 e 17. Porque aí existe um costume que não está registrado em nenhum outro lugar. Então, a gente não sabe se realmente acontecia, se foi alguma coisa especial, se foi alguma exceção, se foi Pilatos tentando sair daquela situação, não sabemos. O que sabemos é que em nenhum outro registro da história romana isso aconteceu. Quem pode ler? 16 e 17. Vocês sabiam que algumas autoridades antigas apontam que o nome completo de Barrabás era Jesus Barrabás? E aí faz sentido, porque se vocês lerem o 17 e o 22 de Mateus 27, Pilatos faz questão de descrever qual é o Jesus que ele estava se referindo. Ele diz, Jesus, aquele que chamam de Cristo. Se o nome realmente fosse Jesus e Barrabás, tudo diferente, não tinha para que ele acrescentar isso. Então, parece haver sentido. Qual Jesus vocês querem que eu liberte? Jesus Barrabás ou Jesus, aquele que chamam de Cristo, aquele que consideram ungido, aquele que chamam de Messias? E é aí
que eu queria parar um pouquinho para a gente discutir um artigo que eu já enviei para vocês, porque vai fazer muito sentido nessa hora a gente parar para discutir. Vocês já ouviram falar em bode expiatório? Sim? O que é um bode expiatório? Ou em inglês, scapegoat. Digam aí. É, né? O que é o bode expiatório para nós hoje? Bode expiatório. A gente usa na linguagem corriqueira. Então, ok, hoje é aquele que você joga a culpa em cima. Pode nem ter a culpa, mas você joga a culpa em cima, ele serve lá em casa, né? Ok. É que o pessoal também aqui, às vezes, no Brasil, chama o boi de piranha. Que jogam o boi no lago que tem piranha, ou no rio que tem piranha, para as piranhas atacarem aquele boi e o resto passar. Então, é boi de piranha que ele chama. O bode expiatório é aquele que vai levar a culpa toda por algum acontecimento, seja ele culpado ou não. Mas naquela época, tá? O significado original era um bode sobre cuja cabeça simbolicamente se colocavam os pecados do povo, depois do que ele era mandado para o deserto na cerimônia bíblica do Yom Kippur, que era o dia da expiação. E olha como é interessante, essa cerimônia se fazia justamente no dia da expiação. O bode se chamava Azazel, e vinha de uma palavra que era Es-Azel. Es, bode, em hebraico, e Azel, que significava escapar. Por isso que em inglês é scapegoat. Era o bode que escapava. Então, o que era que acontecia na cerimônia? Só para vocês terem ideia. No dia 10 do Tishri, no calendário hebraico, era o dia da expiação. Yom Kippur. É o dia mais sagrado do ano. Não era nem a Páscoa. A Páscoa, sim, era sagrada, mas acontecia depois da Páscoa, o dia da expiação. Esse é o dia principal no calendário judaico. Havia uma série de rituais a ser feitos neste dia. Geralmente era no finalzinho de setembro, começo de outubro. Mas tinha esse especial, que era feito no dia da expiação para expiar pelos pecados do povo. Eu estou repetindo muito isso, porque é isso que a gente está estudando. Expiação de Cristo. Então, tudo começa no dia da expiação desse calendário. Como é que era a cerimônia? Você pegava dois bodes praticamente idênticos, dois bodes, tá bom? E aí, eram apresentados ao sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote ia lançar sortes, ia fazer um sorteio. Um desses bodes ia levar o nome de Jeová e outro o nome de Azazel. Certo? A tradição é que ele sorteava mexendo numa urna de ouro que tinha algumas pedrinhas ou algum outro material. Elas eram idênticas da mesma forma. Então, ele tirava duas pedrinhas, tá? Se ele tirasse ali com a mão direita e o bode que tivesse à direita, recebia o nome da pedrinha que ele tirou com a mão direita. Na mão esquerda, o bode que ele tirou com a mão esquerda. Então, um era Jeová e o outro era Azazel. Jeová era sacrificado pelo pecado e oferecido no altar pelos pecados do povo, tá? Jeová. Depois disso, o que era que acontecia? O sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do bode que restou, Azazel, e colocava sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel. Então, um homem designado
pegava esse bode e levava lá para o deserto, para uma terra que não fosse habitada, algum lugar realmente distante. E lá ele soltava esse bode. Esse homem, quando voltava, ele tinha que se lavar para ser limpo, para ser considerado puro novamente. O bode era levado para algum lugar lá no deserto, na beira de um precipício, porque o que era que eles faziam? Nessa beira do precipício, eles empurravam o bode para que ele saísse caindo e rolando até lá embaixo, para que ele chegasse lá embaixo morto. Ele morria por causa dessa queda. Olha os termos. Ele morria por causa da queda. O bode, então, ele não era liberto, ele não escapava. Ele terminava tendo uma morte cruel. Então, o termo em hebraico que Tyndale primeiro traduziu, quando traduziu a Bíblia para o inglês, azel, em vez de ser escapar, mas seria talvez ir embora completamente ou ir embora para sempre. Era isso que acontecia com o bode. No sentido de o bode foi banido. Seria talvez o termo melhor. Em vez de ser scapegoat ou bode que escapou, o bode que foi banido. Por que eu falei tudo isso? Porque a gente parece ter aqui um reflexo dessa cerimônia do Yom Kippur. Por quê? Ambos os homens, se a gente lembrar nas escrituras, o bode geralmente era símbolo para quê? Para o quê? Ok, para iniquidade. Então, por que a gente tinha um bode que era Jeová? Se Jeová sempre foi representado por um cordeiro? Boa pergunta, né, Stuart? Talvez seja eco dessa última semana aí de Jesus Cristo. Por quê? Ambos os homens foram condenados por crimes. A gente tinha Jesus Barrabás, um condenado convicto, e a gente tinha Cristo, condenado por se dizer filho de Deus. Então, o bode pode ser realmente um símbolo perfeito, símbolo da iniquidade, tá bom? Ambos foram levados diante de um homem que tinha a sua vida nas suas mãos, como os bodes eram apresentados ao sumo sacerdote. Um ia ser morto e outro ia ser liberto. Isso pode explicar por que Cristo foi simbolizado como um bode, essa atitude dele lançar sorte para escolher qual era Jeová e qual era Azazel, tá? E o outro bode não representar Jesus Cristo, por isso que a necessidade de dois bodes quase idênticos. Então, Barrabás, o sobrenome dele é Bar-Aba, filho do Altíssimo. Enquanto o outro, que era chamado Cristo, era Jesus Bar-José, filho de José. Então, quem tinha que ter o nome Jesus, filho do Altíssimo, não tinha. Tá? Era justamente o outro que tinha Jesus, filho de Deus, por exemplo. Tá? A ideia aqui é que um julgamento era feito entre o verdadeiro Cristo e um falso Cristo. Então, Barrabás, ele não era um prisioneiro qualquer, mas era alguém que era a semelhança de Jesus Cristo, parecido com Jesus Cristo. Por isso, os dois bodes. Jesus, filho do Altíssimo, Bar-Abá. E o outro Jesus, que se dizia Cristo, o Filho do Altíssimo. Tá? O livro de Enoque, ele vai explicar um pouquinho que Azazel era justamente o diabo, e ele era, né, responsável por todos os pecados da humanidade. Vocês, se quiserem
estudar um pouquinho mais sobre isso, podem ver em Abraão 3:27. Quando o Senhor ele pergunta, a quem enviarei? E um, semelhante ao Filho do Homem, responde, aqui estou, ou eis-me aqui, me envia. E a resposta de Satanás é idêntica à de Jesus Cristo. Aqui estou, me envia. Daí os dois bodes idênticos, tá? Os dois pareciam candidatos diante de Deus, o sumo sacerdote, e ele tinha que fazer essa distinção. Quem seria o Jeová e quem seria o Azazel. Trazendo isso para o nosso contexto, Barrabás parece ser um símbolo para todos nós, filhos do Altíssimo, tá? E aí eu disse para vocês que no final, esse bode, ele terminava caindo. Ele morria pela queda, ele não era liberto, mas ele tinha uma morte final. Não é o que acontece com todos nós, como filhos do Altíssimo, que somos decaídos da presença de Deus, não estamos livres, mas estamos condenados a uma morte. E aí Jesus Cristo, como o outro bode, Jeová, morre pelos pecados de todos nós. Tá? Nós também, como seres humanos, o homem natural é inimigo de Deus e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda aos influxos do Espírito. Somos cheios de pecado. Carregamos sobre nós todos esses pecados dos filhos de Israel, por sermos carnais. Então, é só uma ideia. Eu mandei o artigo completo para vocês. Vocês podem estudar. Mas essa cerimônia pode ser justamente uma profecia do que estava acontecendo nesse momento com Jesus Cristo. A escolha do verdadeiro Jesus Cristo e o falso Cristo Jesus Barrabás. Dúvidas? Sim, está lá em Levíticos, tá? Então, em Levítico você tem essa cerimônia do Yom Kippur. Claro que alguns outros detalhes, como, por exemplo, empurrar o bode de um precipício veio depois, porque, segundo um rabino da época, se dizia que se o bode voltasse para a comunidade, era um azar tremendo, era uma condenação. Então, por isso que eles faziam isso de empurrar o bode. Mas sim, a cerimônia era prescrita pelo Senhor. Tá? Mais dúvidas? Sim. Ele foi solto, mas se Barrabás é um símbolo de todos nós, nós estamos fadados a uma morte. Nós estamos fadados a morrer carnalmente e espiritualmente se não seguirmos a Jeová, o bode que foi morto pelos pecados. Então, literalmente, nós não escapamos, nós morremos. Não escapamos da presença de Deus, nós caímos não para escapar, mas para morrer. Nada. Então, Pilatos, ele conseguia enxergar, se vocês virem em Mateus 27:18, ele conseguia enxergar a intenção por trás de ter entregue Jesus Cristo. Pilatos estava tentando escapar da situação de todo jeito. Pilatos, ele não era um oficial de alta patente, ele é o que se chamava de procurador. Era o procurador da Judéia, mas não era um senador, era da classe que eles chamavam de equestre, ou equites, que formava a mais baixa das duas classes aristocráticas da Roma antiga. Ele estava abaixo dos senadores. Então, por quê? Por que eu falo isso? Porque não era algo que ele tivesse tanto poder assim. Muitas vezes, quando a gente lê as escrituras, mas Pilatos podia ter solto Jesus Cristo. Podia, talvez pegasse muito mal para ele. E vocês vão ver por quê.
Porque Pilatos, nesse julgamento, estava bastante inseguro. No ano anterior, estava registrado que ele havia agido abruptamente e matado alguns revolucionários, o que estava no direito do cargo dele como procurador. Mas isso quase fez explodir uma revolução. Teve manifestações, teve objeção, teve tensão com Roma. Então, dessa vez, Pilatos parecia fazer tudo bem calmamente, bem tranquilamente, para não incorrer nesse erro. E um dos motivos é porque ele via que Jesus era muito popular. E aí, o medo de Caifás era de que o povo estaria com Jesus e eles perderiam o poder. Então, imagina se Pilatos, como ele tinha feito no ano anterior, mandasse matar Jesus, surgisse uma revolta, como é que ficava o cargo dele perante Roma? Mateus 27, 19, podemos ler? O que que a gente aprende com esse versículo? Só tem um casal casado aqui, né? Mas o que que a gente aprende nesse versículo? E se não aprendeu, aprenda já, cara. Ouça sua esposa. Se não aprendeu, vocês têm 6, 7 meses de casado, aprenda já. Ouça sua esposa, tá? Tem um professor da BYU que brinca, o Hank Smith. Ele diz: se o Senhor deseja falar contigo, ele vai dizer à sua esposa, tá? Então, até engasgou. Eu acho que ela está olhando para ele e diz: eu estou dizendo, eu disse, eu estou avisando lá em casa, talvez na aula do instituto ouça, né? Então, ouça a sua esposa. Na tradução de Joseph Smith, a palavra sonho, que ela teve um sonho, não é sonho, é uma visão. Então, talvez carregue um peso maior. A esposa de Pôncio Pilatos, ela é reverenciada como santa em outras tradições cristãs. Ela é chamada de Santa Cláudia ou Santa Prócula. O nome dela era Cláudia Prócula. Então, se vocês virem outras denominações religiosas adorando Santa Cláudia ou Santa Prócula, é essa esposa de Pilatos. No Evangelho apócrifo de Nicodemos, Pilatos se mostra mais preocupado com o sonho da esposa do que o registrado em Mateus. Também, nesse mesmo registro, no Evangelho apócrifo de Nicodemos, Anás e Caifás convencem Pilatos de que o sonho e a perturbação da esposa são sinais de que Jesus é um feiticeiro. Então, olha como tem interpretações diferentes. Isso, opa, esse cara está mexendo até com os sonhos da minha esposa, então deve ser um feiticeiro. Pode ser. Orígenes, um dos padres gregos da igreja, ensinava que Cláudia Prócula havia se tornado cristã após a ressurreição por causa desse sonho. Não sabemos, mas era o que ele ensinava. Existiam umas peças, elas eram chamadas de York Mystery Plays, que eram essas peças encenadas no Corpus Christi que contavam a história desde a criação até o juízo final, e que foram descontinuadas, não se fazia mais, durante o reinado da Elizabeth I, em 1569. Elas incluem, nessas peças, como personagem a esposa de Pilatos, mas a interpretação é diferente. Qual era a interpretação? É de que Satanás aparece para tentar a esposa de Pilatos e fazê-la impedir seu marido de condenar Jesus à morte, a fim de frustrar o propósito de Cristo de nos redimir e salvar por meio da cruz e sua ressurreição. Interessante, né? Não sabemos. O fato é que ela teve esse sonho ou essa visão. Foi divino ou foi satânico? Não sabemos, mas faz sentido se Satanás agora estivesse jogando todas as cartas para frustrar o plano de Deus. Uhum. O fato é que as mulheres foram muito proeminentes nessas últimas horas de Cristo, até nas primeiras horas da ressurreição. É tanto que ele aparece para uma mulher.
Maria. Então, elas gozavam de muito respeito do Salvador, e é assim que nós devemos respeitar as mulheres. Talvez a intenção aqui dos evangelistas é demonstrar que o sacrifício de Jesus foi feito por todos, e é por isso que eles incluíram as mulheres nesse relato. Era uma sociedade, vamos dizer, patriarcal, bem machista, então quando eles incluem essas mulheres em altas posições no evangelho, ele está dizendo, o evangelho de Cristo é para todo mundo, não é só para esses que gozam de poder e que são homens. Mateus 27, 23. Quem pode ler? Então, Pilatos estava tentando dizer, mas o que ele fez de errado? Falem para mim, que mal fez ele? E quanto mais ele falava, clamavam ainda mais, crucifica, crucifica. Esse mal em grego é kakos, que significa maldade e até mesmo mágica. As pessoas no mundo antigo lançavam feitiços e faziam coisas que esperavam atrair essas forças para ajudá-la, não só no mundo antigo. Hoje está cheio disso na internet, com previsões, com simpatias. A gente ainda é adepto dessas mesmas práticas do mundo antigo. A questão de Lázaro já estava sendo um problema, porque isso levantou um questionamento sobre o uso do poder e até mesmo dos espíritos. Vamos olhar, por exemplo, Deuteronômio 13, voltar um pouquinho lá para o Velho Testamento. Deuteronômio 13, primeiro versículo já. Essa pode ter sido a lei, vamos dizer, que embasou o julgamento falso de Cristo. Quem pode? Deuteronômio 13, 1. Quando o profeta ou o sonhador decide se levantar, der um sinal, um prodígio. 2. Então, a própria lei dizia, até aí tá bom, se surgir algum profeta que faça sinal ou prodígio e diga, vamos servir a outros deuses, nesse mesmo capítulo está dizendo, você vai mandar matá-lo. Então, essa pode ter sido a lei que eles usaram como justificativa para matar Jesus Cristo. Está sendo um profeta ou um cara que está fazendo prodígio e está dizendo para a gente seguir outros deuses e não o que a nossa religião está pregando. Tá? Maravilhas, milagres. Tá? Ok? Que era o que Cristo estava fazendo, principalmente depois da morte, da ressurreição de Lázaro, do reavivamento de Lázaro. Né? Opa, muita gente está seguindo a esse Jesus Cristo e tem que seguir aqui o que eu estou dizendo, os fariseus, né? Tem que seguir aqui. Então, ele está levando a turma para outros deuses. Mateus 27, 24, Pilatos vai dizer, eu não acho nada que ofenda as leis de Roma, ele é justo perante as leis de Roma. E essa dança política entre Caifás e Pilatos já acontecia desde a nomeação de Pilatos. Né? O quanto se teria da influência romana na Judéia, o quanto de independência a gente ia dar para os judeus. Então, é igual a política de hoje. Você vê gente que eleição passada estava criticando o oponente, agora está votando a favor do oponente. Então, a gente tem que entender tudo isso antes de jogar a culpa nas costas de Pilatos. O versículo 25, quem pode ler? Mateus 27. Ele não é achado em Marcos, em Lucas ou João. Só é achado aí em Mateus. Quem pode ler? Aham. Esse versículo é usado há muito tempo para inspirar ódio contra os judeus. E não está correto isso. De forma alguma. Pode ser problemático se a gente encara dessa forma. Por quê?
era desígnio de Deus que Jesus Cristo fosse morto. Concordam comigo? Eles só levaram a cabo a decisão do próprio Deus. Concordam comigo? Então, eles mereciam uma medalha. Concordam comigo? Foi o raciocínio que a gente usou para falar de Judas. Então, nenhum homem foi preordenado para fazer o mal. Usou-se o arbítrio, sim. Mas eles estavam cumprindo um desígnio de Deus. Então, a gente não pode dizer que o povo é amaldiçoado por conta disso. De forma alguma. Seja amaldiçoada, concordo. Então, do mundo normal. Normal e grave. ok. Uma traição no mundo. Mas tem essa escritura que fala que ele nasceu naquele povo porque eram os únicos que matariam a seu Deus. Ok, eu concordo. Tem essa escritura do livro de Mórmon, né? Mas não é para a gente encarar com ódio os judeus, né? Aquela parcela dos principais, dos sacerdotes e escribas, eu concordo que sim, eram eles que estavam instigando, incitando a população a fazer a vontade deles. A população, ela não é como hoje, que a gente vai pela maioria. Concordam comigo? Né? A gente vê uma fake news, aí todo mundo e fica repetindo, e às vezes não é nada disso. Né? Então, aqueles principais começaram a incitar, e o povo, é verdade, temos que matar, crucifica. Verdade, né? E deu no que deu, né? Quando eu trouxe para vocês que a lei de Deuteronômio 13, a gente acabou de ler, muitos estavam fazendo, acreditando defender a lei de Deus. Já pensaram por esse prisma? Era um cara que estava fazendo prodígios e tinha muita gente adorando a ele. Como hoje, a gente vê em vários lugares, não falando de denominações, mas fazem milagres, fazem não sei o quê. E tem lugar que pode até fazer e está errado. É a verdade. As pessoas, mas aqui é verdade. Não é verdade. O poder de Deus, a verdade dele só foi restaurada em um momento. São outros prodígios, outras coisas. Matar esses caras, então. Sim. Eu não vou pegar, eu acho. Né? Eu acho que esse próprio milagre, o lugar não seriam verdades. Assim. É verdade. É verdade porque o Satanás tem poder, né? Ele pode fazer isso também. Não é nem Satanás, sabe? Porque para Satanás não tem interesse em milagres reais. Mas sim, a fé traz milagres. Tem milagres, depois leiam o discurso de Dallin Oaks que fala sobre milagres. Tem milagres que são pelo poder dos sacerdotes, mas outros não, que estão de livre acesso. Então, sim. Você? Não ia comentar? Não. Ok, né? Então tem... Aí, claro, Satanás vai usar esse sentimento para deturpar outros, como usou aqui. O encontro de Jesus com Herodes só é registrado em Lucas. Está lá Lucas 23, do 6 ao 12, porque Lucas parecia ser o único assim mais interessado na Galileia. O que estava acontecendo com as leis romanas é que eles estavam meio que numa transição de jurisdição. O crime, ele não era julgado onde foi cometido, mas era julgado por quem era responsável pelo território de nascimento do malfeitor. Acontece hoje, por exemplo, se um cara está lá na China, cometeu um crime, ele vai ser julgado de acordo com as leis brasileiras ou com as leis chinesas? Ele é um cidadão do Brasil, mas cometeu o crime lá, entende? Então, a gente tinha isso naquela época, e aí Pilatos, mais uma vez, meio que tentando se livrar disso, opa, Herodes está na cidade.
Ele é galileu? É. Então, é responsabilidade de Herodes. E aí ele despacha para Herodes. Herodes se diverte com ele, queria ver um milagre da mão de Jesus Cristo. Jesus Cristo não dá bola nenhuma, como diz na minha terra, não dá trela nenhuma para Herodes. Herodes diz, devolve esse cara que não vejo nada, tá, para acusar ele. Herodes já não queria se meter nisso, já tinha problemas demais. Lembram lá atrás com a execução de João Batista? Então ele disse, ó, estou fora dessas coisas, deixa eu só brincar com ele e... chega de eu me meter nessas discussões. E pensando, o que Jesus Cristo ia falar para um cara que matou seu parente? Eu acho que ele não queria mesmo trocar nenhuma palavra com aquele que foi o autor da morte de um parente seu. Não sabemos exatamente qual é o parentesco, a gente admite primo, mas não sabemos realmente. O versículo 12 de Lucas 23 vai dizer que aí Herodes e Pilatos viram amigos. Não é amiguinho no sentido de um para a casa do outro, fazer churrasquinho de final de semana, não. É amigo político, e a gente não chama nem amigo na política, a gente diz que é aliado. Então, os dois terminam sendo aliados políticos. Então, Pilatos faz um aceno, reconhecendo a superioridade da lei romana, tá? Herodes fica agradecido porque ele reconheceu, e aí devolve, sabe? Aquela coisa tapinha nas costas de aliado político, mas não mais que isso, não era amigo. Lucas 23, 16, vamos lá, dar um pulo em Lucas. O que diz lá? Lucas 23, 16. Quem tem, pode ler. Esse castigo aí podia ser só verbal. Era uma advertência, talvez, verbal. Cristo, não faça mais isso, hein? E boa. Não envolvia o castigo físico. Podia ser ele ter saído só com uma advertência verbal, vamos chamar assim. Era um castigo ficar ali, né? Mas Pilatos era um político, ele estava procurando alternativa, como a gente diz hoje, para agradar gregos e troianos. Para ele se sair bem da situação, para não mexer com o povo, para não mexer com Roma, que estava acima. E ele termina cedendo, e aí não é um castigo verbal, é um castigo físico. O que vem agora aí é dor, mágoa, sofrimento. E é interessante porque a via dolorosa, como é chamada, o percurso de Jesus Cristo até o Gólgota, e aí eu vou brincar com as palavras em italiano, né? É chamada de via dolorosa, mas para nós é a via felicità, a via da felicidade, para nós seres humanos. Porque ele trilhou aquela via dolorosa, nós temos agora a via da felicidade, nós podemos ter felicidade. Se vocês achavam que Isaías 53 era uma perfeita descrição do sofrimento do Salvador, é porque não leram tão atentamente Salmos 22. E a gente vai falar um monte de Salmos 22. Talvez Jesus tenha subido para o Gólgota cantando o Salmo 22. Vamos abrir lá no Salmo 22? Deixa o dedinho aí no Salmos 22. As pessoas estavam morrendo de medo, Caifás estava com medo, a população estava com medo, e quando a gente está com medo, a gente faz as coisas racionalmente? A gente não termina tendo atitudes impensadas? E o que a gente está tendo medo hoje? O que está roubando a nossa racionalidade? O que está roubando a nossa fé? O que está roubando revelação de nós? Às vezes é medo de perder o emprego. Às vezes é um medo financeiro, é um medo da opinião dos outros, é um medo das amizades que nós temos,
do círculo social que nós vivemos. Então, é uma pergunta que dá para a gente refletir, dá para a gente pensar. A gente não vai ler Salmos 22 todo, mas vamos nos referir direto para ele. Por isso que fiquem com o dedinho aí. João, ele vai registrar uma conversa de Jesus com Pilatos. Não sabemos se ele estava lá. Talvez, por ter conhecido o sumo sacerdote, entrou também, não sabemos. Ele também relata a pergunta de Pilatos, que ecoa até hoje, que está lá em João 18:38. Qual é essa pergunta? João 18:38. João 18:38. O que é a verdade? Ela poderia talvez ser melhor traduzida: como eu posso saber da verdade? É a pergunta que Moroni nos dá uma luz de como responder em Moroni 10, 3-5. Talvez fosse a mesma pergunta. Como é que eu posso saber a verdade? Talvez essa pergunta tenha sido movida pelo sonho da esposa, não sabemos. Os romanos, eles eram muito atidos a essa coisa de sobrenatural, de maus agouros, de espíritos. Mas pode ter sido um questionamento realmente bem sincero de Pilatos. Como é que eu posso saber a verdade, Jesus Cristo? Doutrina e Convênios, 93:24. Está uma definição moderna, revelação moderna da verdade. Quem pode ler? Como elas foram, como elas são e como serão. Isso. É exatamente essa escritura. Isso é verdade. E Jacó 4:13, ele adiciona um quezinho a mais a essa definição. Ele diz, como elas realmente são. Conhecer mesmo. Em João 14:6, a gente tem um resumo do que é a verdade. Quem pode ler João 14:6? Então, o que é a verdade? Jesus Cristo. Talvez quando Pilatos estivesse perguntando, como é que eu sei da verdade? Jesus Cristo, está aqui. E quantas vezes a gente não reconhece a verdade? Ah, não, eu me viro, eu resolvo, é do meu jeito, e a verdade está dizendo, vem, estou aqui. Eu sou a verdade. Após ser flagelado, ser torturado, Jesus Cristo vai seguir para o Gólgota. Ele carrega aquela trave horizontal. Não se colocava a cruz inteira nas costas do condenado. Era impraticável para Roma. Era a trave horizontal. Ok, pesava até uns 50 quilos ou mais. Imagine você carregando 2 galões de água, de 20 litros. Por aí é. Então, para quem já estava totalmente fragilizado, sofrido no Getsemane, batido, cuspido, escarnecido, chicoteado, sem comer, talvez, sem ter dormido, há quanto tempo? Talvez já fazia umas 24 horas que ele não tinha tido uma sonequinha, uma noite de sono. Ele estava nesse estado. Em Lucas, vamos abrir, Lucas 22:44. Quem pode ler para nós? O povo em agonia orava mais de 30 vezes. O seu suor fez-se como grande gota de sangue. A palavra agonia no grego, agonia, tá? Quer dizer luta pela vitória. Então, naquele momento, Cristo lutava contra as forças do mal. E ele estava cansado, estava exaurido. É tanto que em Lucas 22:43, um versículo antes, leia aí para nós. Ele precisou desse anjo do céu. Alguns até dizem, alguns estudiosos dizem que esse conforto era necessário para evitar a morte de Cristo antes da hora. Senão ele tinha morrido ali.
É o que alguns estudiosos aceitam. O elder Bruce R. McConkie diz em seu discurso The Purifying Power of Gethsemane, de 1985, que este anjo era Miguel. E quem é Miguel? Adão. Ah, são visões diferentes, tá? Isso é o que ele acreditava. E por que Miguel? Se levarmos em consideração que era Miguel, eu separei um trechinho de um artigo bem interessante de Andrew C. Skinner. Por que Miguel? O apóstolo Paulo ensinou em 1 Coríntios 15, 21 e 22. Se vocês chegarem lá, vai ver que por um homem veio a morte, por um homem veio a salvação, o primeiro Adão, o último Adão. Isto é, a obra expiatória do Salvador no Getsemane é diretamente ligada à transgressão de Adão, que trouxe a queda do homem. A criação, a queda e a expiação são intrinsecamente ligados como os três pilares da eternidade, os três eventos centrais sobre os quais o plano do Pai se apoia. Quem melhor do que Adão para ajudar e assistir o Salvador durante esse tempo de extremo estresse do que aquele cujas ações trouxeram a mortalidade? Quem melhor para agradecer ao Salvador pelo pagamento da dívida que suas ações introduziram, pecado, sofrimento e uma miríade de efeitos da queda, do que o próprio Adão? Quem melhor para fortalecer o grande Criador do que aquele, como um dos deuses, auxiliou o Salvador em estabelecer a fundação do mesmo planeta onde o próprio Salvador, bem como todos os filhos de Adão, algum dia residiriam? Quem melhor para ministrar ao Jesus mortal do que um dos seus próprios ancestrais, pois Adão era, de fato, um antepassado da mãe do Salvador, Maria. Então, talvez tenha sido a melhor pessoa para consolar o Salvador naquele momento. Boa. Sim, sim. O professor Jack Welch, da BYU, defende que esse anjo não fortalecia Cristo neste sentido da palavra, porque isso não seria justo. Jesus teria que enfrentar sozinho. Mas esse anjo estava lá para se certificar de que Lúcifer não tentasse nenhuma artimanha, mas que jogasse dentro das regras, que deixasse Jesus fazer o que ele precisava fazer. É uma visão interessante também. O fortalecimento de Jesus era ver que alguém estava se certificando de que as regras estavam sendo mantidas. Jesus sozinho contra Satanás sozinho, Satanás deixando Jesus fazer o que ele tinha sido designado para fazer, e Jesus deixando o que Satanás tinha sido designado para fazer. Um não interferindo na missão do outro. Pode ser, eu achei uma ideia bem interessante. Mas a gente pode imaginar agora quão excruciante foi esse caminho até a cruz. Ele já estava em frangalhos, já estava nos finalmente. As pessoas relatadas que tentaram enxugar o rosto de Cristo nesse caminho, carregar a cruz para ele, são um modelo para nós. E são um modelo de quê? Qual é a lição que eles deixam para nós? O que vocês acham? Daquela mulher que tentou enxugar o rosto de Cristo, do Simão Cirineu, que foi constrangido, foi obrigado a carregar a cruz de Cristo. Qual é a lição que eles deixam para nós? O que vocês acham? O que eu aprendo? Se a gente se arrependia ou fazia as coisas certas, ajudar o Salvador a que ele não sofresse quando você... Não sei. Tipo, ela falava, vocês façam isso com o outro, isso vai ajudar o Salvador a que ele sofreu por as coisas que ele fez, mas se ele fez alguma coisa, ele não culpava, ele ensinava isso, não sei. Entendi. É uma ideia corrente de que a gente fazendo essas coisas, a gente alivia o sofrimento do Salvador.
né? Realmente a gente não alivia o sofrimento do Salvador, mas a lição que eles nos deixam talvez seja uma forma de dizer obrigado, Salvador, pelo sacrifício que você fez por mim, né? Nós o amamos por isso que você fez por nós. Eu enxugar seu rosto, carregar um pouquinho da sua cruz, não vai aliviar em nada o peso do sacrifício cósmico e eterno que você fez, mas é a forma que eu tenho, como a gente já discutiu em Maria, Pedro com a espadinha dele, é tudo que eu posso fazer, é o melhor que eu posso fazer para agradecer por esse sacrifício. Cristo, então, é pregado na cruz, e ele continua nos ensinando. Um presente só é um presente se a outra pessoa, aquela que vai receber o presente, aceita. Senão, não é um presente. Concordam? Se ela não aceitou, nunca foi um presente. E é isso que Jesus Cristo vai tentar ensinar nos 7 discursos na cruz, que é como o mundo conhece essas 7 últimas sentenças de Jesus Cristo na cruz. A primeira lição que ele já deixa para cada um de nós é que um verdadeiro mestre, um verdadeiro professor, nunca desiste de ensinar. Ele estava morrendo, já tinha sofrido horrores, e ele ainda dizia, eu posso ensinar para essa multidão, eu posso ensinar para esses meus irmãos. Jesus é um perfeito exemplo desses ensinamentos. Em Mateus e Marcos, Jesus vai expressar o abandono de Salmos 22:1. Vamos voltar para ele. Quem pode ler? Salmos 22:1. Já lembra alguma coisa para vocês? É o primeiro discurso de Jesus Cristo na cruz. Palavras do Salmo 22. Deus meu, por que aí no Salmo me abandonaste? Por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É a linha inicial de Salmos 22. Essa nona hora, que é falado em Mateus 27:46, era 3/4 do dia. Eles não dividiam as horas como nós dividimos. O dia tinha 12 horas, vamos dizer assim. Então, nona hora, já se tinha passado 3/4 do dia. Seria por volta das 15 horas da tarde, 3 da tarde. Imagina que isso já foi a madrugada toda, como a gente já discutiu, a manhã inteira, hora do almoço, sem comer, sem dormir, sem descansar nada. 3 da tarde ele pregado lá na cruz. Com 2 horas que vem para a capela, já está reclamando, né? O almoço. Alguns estudiosos admitem que ele foi levado ao Gólgota, talvez até por volta de 9 da manhã. Então, ele já ficou crucificado desde as 9 até as 3 da tarde. O desamparaste aí, que a gente lê em Mateus 27:46, que é o primeiro dito dele na cruz, é um reconhecimento de Jesus que ele tinha sido deixado sozinho, não que tinha sido abandonado pelo Pai. Ele tinha sido deixado só para fazer o que ele tinha que fazer. Tinha que ser Jesus Cristo. Algumas vezes em nossas provações, a gente também não sente que parece que Deus me desamparou? Talvez vocês possam até pensar, mas não como Cristo, né? Ok, mas para nós é uma angústia grande. As provações, as dificuldades, os sofrimentos que a gente está passando. E parece que Deus não está ouvindo nossa oração. Então, talvez nós sintamos assim como Jesus Cristo, mas a gente, às vezes, tem que ser deixado sozinho para nos tornarmos quem nós deveremos nos tornar. A gente tem que passar por aquilo sozinho como Cristo tinha que passar. E depois ele vem em nosso auxílio. Quando ele cita o início do Salmo, na verdade, ele faz trazer à mente das pessoas toda a ideia do Salmo 22. É igual quando eu digo para vocês, o hino 20, Vinde, ó Santos, o que é que vocês já lembram? Lembra da melodia? Lembra mais de quê relacionado à história desse hino?
dos pioneiros, de toda a dificuldade. Então, é só eu falar, vinde aos santos, vocês, opa, pioneiro, planície, início da igreja. Então, quando Cristo começa dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Quem ouviu já disse, opa, é o Salmo 22, que a gente canta sempre, e traz toda a ideia. E se vocês lerem com cuidado Salmo 22, ele termina numa nota vitoriosa. Deus vem para resgatar o povo, Deus salva o povo. Então, é isso que Jesus Cristo está trazendo quando no primeiro discurso ele cita o Salmo 22. É a vitória. A gente termina vitorioso. Leiam depois com cuidado esse salmo, talvez vá mudar a ideia. Isaías 53 é muito bom para descrever o sofrimento salvador, mas Salmo 22 é perfeito, vamos dizer assim. O segundo discurso. Então, o primeiro, Deus meu, por que me desamparaste? O segundo está em Lucas 23, 34. Quem pode? Lucas 23, 34. Abraão já trouxe a ideia, né, de que era um povo obstinado e por isso nasceu nesse povo, porque crucificariam seu Deus. Se eles soubessem quem Jesus realmente era, teriam feito da mesma forma? Eu devolvo a pergunta. Se eles soubessem realmente quem era Jesus, teriam feito isso? Boa resposta. Vocês, então, acham que eles estavam agindo com um perfeito entendimento de quem era Jesus Cristo? Opa, então tá. Mas que nós sabemos que uma pessoa é muito boa, só que se a gente está com mais pessoas e aquelas pessoas querem fazer uma coisa errada, elas vão. Ah, beleza, ele é muito bom, beleza, filho de Deus, muito bom, mas vamos matar ele. Oh, vamos matar ele, todo mundo, vamos. É o que a gente faz hoje. Por exemplo, a gente tem câmera. A gente sabe que não. Sabe o sofrimento dele, a gente sabe tudo que ele fez e a gente continua errando, falando besteira. Então, aí a minha pergunta persiste. Nós temos um perfeito entendimento do Salvador? Nós temos, eles não tinham, eu acho. Eu acho que a gente não tem um perfeito. Porque a gente continua errando? A gente escolhe mais. Ele já tinha um histórico de que ainda eles enxergando, eles não tinham errado. Então, talvez, desde que saíram do Egito lá, eles olhavam depois o milagre do céu, a coisa do Senhor. E ainda depois que eles, uns dias, caíam de novo na mesma coisa. Ainda bem que Jesus Cristo julga diferente do que a gente, porque ele diz, Pai, perdoa-lhes porque estão agindo na ignorância. Mesmo como Emerson falou, aquelas Marias vão com as outras, estão agindo na ignorância, estão agindo pelo oba-oba. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se não sabem o que fazem, eles são culpados? Eu tenho uma pergunta. Nós sabemos o que nós fazemos. Você vai estudar? A gente não estaria incluso nessa história. Mas aí é por isso que ele diz, aquele quem eu dei mais luz, eu vou exigir mais. Então, sim, somos culpados sim, porque sabemos o que estamos fazendo. Claro, por exemplo, deixa eu uma comparação. Não é que eu ia falar que o Pedrosa tem muito mais experiência que eu, mas na verdade não, a gente tem experiências diferentes. Ok? Assim, vamos pegar essa experiência hoje. O Pedrosa tem muito mais tempo de igreja do que eu. Então, o Pedrosa tem mais conhecimento, então vai ser exigido mais do Pedrosa. Ok, sim, entendo, claro. Ou um apóstolo chamado, um erro dele vai ser encarado com muito mais dureza pelo Senhor do que por mim, né?
Da mesma que forma, sou... quando Deus não fez disciplinar para a igreja. Sim, Deus não bota tudo isso, a família dele é da igreja, mas... sim. É complexo, né? É uma discussão filosófica complexa, mas o Salvador já disse, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Se não sabem o que fazem, eles estavam fazendo na ignorância, eles não são totalmente culpáveis, né? E também o orgulho deixava ele Ok, porque então, ele não recebeu o filho de Deus. eu acho que a culpa vai ser, filho, você foi orgulhoso. E eu acho que talvez eles não são salvos ou livres de culpa, porque além de, tipo, talvez eles saírem na ignorância, tudo bem, eles depois que eles morreram, eles têm que aceitar. E muitas pessoas Sim. também vão continuar com orgulho, Concorda? então, pô, tá nas mãos dele. Concordo. Eles ainda Concordo. aceitar. Sim. Eu só não queria que a gente saísse com a ideia daqui, eles fizeram e vão ser condenados. Não, Né? não tenho essa ideia, de verdade. Eu não tenho essa ideia. Ótimo, porque a expiação de Cristo foi feita por essas pessoas mesmo também que o crucificaram. Da mesma forma, por exemplo, essas pessoas mataram muita gente. Tá? Vai ser perdoada assim como qualquer outra pessoa. Não. Vai ser uma conversa diferente, eu acredito. Vai ser uma abordagem de uma maneira diferente. Só o Senhor vai Só o saber Senhor vai saber. ter essa conversa, né? Deixa eu dar um exemplo que eu vejo. Hitler já está no quinto, cara. Não é assim, não é isso. Se o Senhor mostrar para ele, por exemplo, ele vai ter que cumprir alguma coisa, um convênio especial que o Senhor vai fazer com ele, está dando com muita coisa, assim, eu acho que vai ser. E que realmente a gente não entende. Não entende. Está nas mãos dessas pessoas. Tá. E está nas mãos do Senhor. Está na mão dessas pessoas e na mão do Senhor e a gente deixa, deixa assim, né? Jesus, ele usa uma construção semelhante quando ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele usou essa construção, abram lá e se quiserem até cruzar, em Mateus 6:9 e Mateus 6:12. Sermão da Montanha, ele ensina justamente o Pai Nosso. Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, Pai, perdoa-lhes. E a gente clamava, Pai, perdoa-nos. É a mesma construção em grego. Jesus Cristo, desculpa, Joseph Smith comenta que Jesus Cristo, quando ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, Jesus Cristo se referia aos soldados, porque eles estavam seguindo ordens e não estavam fazendo isso exercendo o seu arbítrio, o que faz sentido também. Tá? Meu companheiro uma vez. Cara, enquanto tem uma guerra, vamos lá, Estados Unidos contra o Brasil. Eu sou membro da igreja, eu sei das verdades, mas nós temos que cumprir as leis do nosso país. E eu vou ter que ir lá e matar um brasileiro. Pai. É a lei, senão, sabe, tipo, claro, tem coisas que a gente pode combater e tal, né? Então, assim, a gente entrou numa conversa muito extensa sobre isso, puxando aqui, tentando entender, tá? É uma coisa, assim, que é dolorosa pelo fato da gente não conseguir dominar o entendimento da mesma forma que o Senhor, ele pede coisas pra gente que a gente não sabe por que tá fazendo. No princípio que a gente tem guardado aí no país, que tem uma guerra, que sabe, no mesmo princípio, eu acho. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu não estou agindo pelo meu arbítrio, não estou escolhendo. Né? Muito bom. Tem um monte de profeta aí. Outro que já teve. Pois é, e aí? Eu queria só lançar uma frase de um historiador, e o nome dele é George Herbert, que ele dizia, aquele que não perdoa destrói a ponte sobre a qual ele mesmo deve passar. Tá? Então, é isso. É o que o Salvador estava dizendo na oração do Pai Nosso e na cruz. Tá? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É aí que a gente ganha perdão.
Esse foi o segundo discurso de Jesus Cristo. Terceiro discurso, vamos lá. Lucas 23, 43. Quem pode? Ele respondeu isso para um malfeitor, que disse para ele, lembra-te de mim, né? Quando entrares no reino de Deus. Lembra alguma coisa para vocês? Lembra-te. Essa palavra lembrança. Boa. Olha lá. Então, você citou um mandamento, ela citou um convênio que a gente faz numa ordenança e a palavra-chave é lembrança. A gente repete todo domingo aqui. A gente diz lembrança, recordar. Então, essa parece ser uma palavra de convênio. Então, quando o ladrão diz para Cristo, lembra-te de mim, é quase como um convênio com o Salvador. E o Salvador diz que sim, você vai estar no paraíso. Essa lembrança e essa lembrança do Salvador juntas parecem ter habilitado esse indivíduo a entrar no paraíso. Ele não iria para a prisão espiritual, porque até esse ponto todos que morreram iam para a prisão, porque os portões do inferno ainda não tinham sido abertos por Jesus Cristo. Então, o Espírito de Cristo, quando ele morre, abre a porta para o paraíso, para todos os que desejarem passarem para o paraíso. Então, esse ladrão teve seu coração reconhecido por Jesus Cristo. Então não existia prisão até hoje. Não existia paraíso. Não é que não existia, estava fechado o paraíso. Desculpa. Isso. Existia sempre a prisão, existia sempre o inferno. E aí Jesus Cristo, com seu Espírito... Vamos lá. Como é que ele fala, tipo, tu vai para o paraíso? Você vai para o paraíso, tipo, mas você tem que passar por todo o processo, por uma pessoa morta. Fica na prisão, depois vai para Mas que todo o processo? as pessoas Porque que não têm o conhecimento, não ficam na prisão. os justos são recebidos num estado de felicidade. Você acha que uma Madre Teresa, então, vai para uma prisão ou para um paraíso? Madre Teresa de Calcutá. Sim, ok. Né? Porém, não tem que ter o... Tipo, aqueles que vão para o paraíso foram aqueles que... Justos. Os justos. Mas também fala que se batizou e morreu e não... Os justos. Da mesma forma do reino celestial, não terão métodos da igreja. Ok, reino celestial, aí é outra história, eu concordo contigo. Tem que ter convênios. Agora, paraíso, justo. Então, Vamos dar uma olhada aí. Aquela parte lá que justo. dá o reino celestial, lá também não vão ser. Ou eu estou confundindo com paraíso, será? Não. Peraí, acho que a gente está misturando tudo já. Eu acho que sim. Espera. Os justos serão recebidos no estado de felicidade. Justos, ponto. Não vamos acrescentar. Não precisa se ter convênio para ser justos. Concordam comigo? Tem muitíssimas pessoas boas, mas não tem convênios. Lá no paraíso, vão aprender o evangelho e vão receber os convênios que nós fazemos aqui na Terra. Na prisão, se eu já recebo esse convênio, como nós vimos na seção 138, que as hostes dos céus organizaram suas forças para ensinar a essas pessoas, elas passam para o paraíso, para gozar da mesma felicidade. Receber os convênios, estão aptas a... Mas é isso. Aí já pedindo. Não, eu também vai dizer. Eu estou assim. Vem me ensinar, eu me arrependi, tem um processo que eles também têm que passar lá, tem que ter feito. Beleza, eu não tenho que esperar que uma pessoa me batize aqui no templo para eu passar. É justo isso? Bom, mas
qualquer forma, esperando tempo, convém por ele um tempo para ele poder sair da carta espiritual. Mas para ser da prisão. Por isso, a prisão Não ser da prisão. Não é para ir para o reino celestial. Bom, domingo postulando. Não, essa passagem é concedida pelo Senhor para todos aqueles que desejarem se tornar justos, né? Então, os convênios do templo possibilitam a exaltação, sabe? Não é isso que a gente está falando. Não é isso, mas por exemplo, quando vai para a prisão, vai aprender lá. Não quer dizer que a gente vai sair da prisão só quando a gente foi batizado aqui. É só quando a gente se arrepender. Eu queria que vocês tentassem, talvez, imaginar prisão e paraíso em estados de espírito. Eu acho que a gente fica muito focado em lugares. Prisão e paraíso. Eu sempre gosto de comparar prisão e paraíso como aquele salão grande da capela, de uma capela construída, com uma cortina no meio. Nada te impede de você abrir a cortina e passar para o outro lado, concordam comigo? Mas você se junta onde você tem mais afinidade. Se teus amigos estão do lado da sacramental, você fica lá com eles. Se teus amigos estão do lado do palco, do centro cultural, você fica do lado. Não é verdade? Você só quer mudar quando há uma mudança de estado e de espírito, né? Ah, agora a gente vai começar a atividade. Ok, aí estavam fazendo bagunça no cultural. Então a gente está sendo ensinado errado? Porque, tipo, o que a gente aprende é que do batistério, eu vou pro paraíso. Isso que eu estou defendendo. Mas não tem nada a ver com a gente glória. Não, é isso. É só, tipo, o estado ali, sabe? Tipo, eu entendo que é o estado espiritual, não é o estado carnal. Só que a gente, tá lá em prisão. Eu sonhei com meu avô, ele estava em prisão. Fiz o batistério dele, eu sonhei muito tempo depois que ele estava num lugar feliz. Sabe, tipo, não estou falando fisicamente. No Sim. sonho era uma coisa física, mas para minha cabeça entender, talvez meu sonho retratou que eu... Entendi. Vamos ver mais uma opinião. Peraí, qual que é a questão que você vai ter? Não, é que talvez pode ser certo que a gente está aprendendo rápido. Isso faz sentido. É que os justos vão direto para o paraíso. E faz sentido, porque, por que eu vou para uma prisão espiritual se eu fui uma pessoa muito boa só porque eu Exato, é isso que o Pedro está. Talvez a gente não tenha nem sido ensinado, a gente assumiu que era assim, sabe? Talvez ele pode estar na prisão como pode estar no paraíso. E se você batizou alguém que está na prisão e ela diz, eu não quero ir para o paraíso. E se meu avô não aceitou? Então, o batismo não é condição sine qua non para ele ir para o paraíso, entende? Nós falamos que falam de lugar e a favor de Deus. Você está fazendo um favor. Só que a gente muitas vezes faz um favor e as pessoas não aceitam muito favor. É a dádiva que a pessoa não recebe, como eu comecei dizendo aqui, que Cristo estava tentando ensinar isso ultimamente. Eu acho que é uma questão que a gente pode debater mais vezes, né? Mas sim, eu acho, sim. Mas veja como às vezes a nossa ideia tem alguns furos. Então, quer dizer que uma pessoa muito boa aqui vai para a prisão, e se você nunca fizer o batismo por ela, ela continua na prisão. Terá oportunidade no milênio, mas vamos esperar, sei lá, mais 5.000 anos para essa pessoa. Puxa, mas eu ajudei todo mundo na Terra, eu não posso nem estar do lado feliz? Ou talvez um lugar tão bem a vida, é horrível. Nós temos muito que debater e ainda... Vamos, isso.
Eu prometo que a gente pode voltar para esse assunto um outro dia. Eu acho que vai dar uma discussão boa. Mas lembrem-se, os justos são recebidos no estado de felicidade. Os injustos são recebidos nesse estado de miséria. Tá? Não tem nenhum convênio amarrando você para ser justo ou injusto, sabe? Então, pensem nisso, depois a gente pode discutir. A gente vai avançar continuar nos discursos de Cristo, senão nossa aula vai ficar bem extensa, mas podemos sim, prometo que a gente pode fazer uma aula só sobre isso. Isso. Também pode ter sido um testemunho de Jesus Cristo no vida pós-morte. Então, quando ele fala isso que todo mundo ouve, diz, opa, tem vida depois disso daqui. Cristo estava mostrando confiança nos ensinamentos dele ainda em carne, de que tem vida depois da morte. Dúvidas? Todas, né? O quarto discurso está lá em João 19, 26 e 27. João 19, 26 e 27. Olha, Jesus adoraria sua mãe e os discípulos a quem ele amava tanto tempo. Disse sua mãe, mulher, isso é o seu filho. Depois disse aos discípulos, isso é sua mãe. Desde aquela hora, os discípulos receberam o contato. Boa. Então, primeiro, quando ele fala mulher, não é desrespeitoso, era respeitoso no mundo antigo e até íntimo você chamar a outra de mulher, certo? Então, ele lidou perfeitamente bem com sua mãe. Ele já tinha falado isso, por exemplo, nas bodas de Caná. Mulher, que tenho eu com isto? Era respeitoso e até íntimo. Maria provavelmente tinha cantado os mesmos salmos que Jesus Cristo. Provavelmente Maria tinha ensinado Jesus Cristo a cantar esses salmos. Provavelmente Maria tenha cantado o Salmo 22 com Jesus Cristo. Então, quando ele está lá na cruz, que ele diz, mulher, eis aí o teu filho, ele está dizendo, contemple seu filho, cumprindo o salmo que a gente a vida inteira cantou. Talvez não tenha sido uma referência a João, dizendo, eis aí o teu filho. Ele está dizendo, eis aí o teu filho. Cumpri com tudo aquilo que a gente cantou, com tudo aquilo que a gente leu, com tudo aquilo que você estava preparada para me ensinar e saber que eu cumpriria. Certo? E aí Cristo, nesse momento, ainda em sofrimento, diz, ó, cuidem-se um do outro. João, cuida da minha mãe. Minha mãe mantém a família unida. Talvez ele estava dizendo ali para João, João, não se preocupa agora com a igreja, se preocupa com tua família. Não é isso que nós pregamos hoje? Que a família vem em primeiro lugar? Então, João, deixa Pedrão lá, vai dar conta. Mas ele te negou, Senhor. Deixa que ele vai dar conta. Cuida agora da família. E para Maria, mantém a família unida. E eu achei isso muito interessante. Por quê? Vamos voltar só uns versículozinhos. João 19, 23 e 24. O que diz aí? João 19, 23 e 24. Quem pode? Depois dos soldados crucificados de Jesus. A cada soldado, a parte, também a túnica. Porém, a túnica, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Ó, a túnica não tinha costura. Ela era única. Vai. Disseram, pois, um ao outro, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. A túnica não ia ser rasgada. Continua. Para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes, e os soldados, pois, fizeram essa coisa. Está lá no Salmo 22. E
o que eu quero chamar a atenção aqui, que a túnica ela vinha por baixo do manto, ou seja, ela estava em contato direto com o corpo de quem usava. E aí, quando talvez ele diz, Maria, deixa a família unida. A túnica era uma peça única, que não ia ser separada, não ia ser rasgada. É assim a nossa relação íntima com o corpo de Cristo. Não deve ser desfeita. Esse contato íntimo não deve ser quebrado, não deve ser rasgado. É algo a se pensar quando ele passa a ideia, ó, Maria, mantenha a família unida. Mantém o corpo de Cristo unido, os santos unidos, não deixa esse vínculo se quebrar. Quinto discurso de Jesus Cristo, João 19, versículo 28. Alguns dizem que é o único pedido que ele faz por ele. Talvez não tenha nem sido um pedido. Está lá em Salmos 22, 15. Mais uma vez, Salmo 22. O tenho sede é uma demonstração de que ele dava tudo de si. Em João 4, com aquela mulher de Samaria na beira do poço, ele se comparou a quê? Alguém lembra? Em João 4, quando ele estava com a mulher no poço de Samaria, ele disse que ele era a água viva. E ó que irônico, no final da vida ele diz, tenho sede. Como é que alguém que era água viva agora está com sede? Vamos começar. É simbólico, claro, concordo. Mas a ideia que ele quer passar é, eu dei tudo de mim, que não sobra nem para mim. Por isso que eu tenho sede. Eu estou seco. Ele vai dizer lá em Salmos 22 que ele ficou seco como um caco. Ou seja, ele deu toda a água viva dele para os homens. Não sobrou nem para ele. Por isso que ele tinha sede. Depois comparem o Salmo 22, 15 com João 19, 28. Ele não guardou nada, não reteve nada. Ele deu tudo para nós. Sexto discurso de Jesus Cristo. João 19, 29 a 30. Quem pode ler? Elas chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o filho. Ok. Tá. Obrigadão. Então, ó, a sede vinha por conta da desidratação dos ferimentos. Ele estava perdendo líquido. Já havia perdido lá no Getsemane, havia perdido com os açoites, havia perdido com o sangramento na cruz, então ele estava com essa sede. E aí eles oferecem vinagre, tá? O vinagre aí do grego era oxos, que era um vinho azedo. E em Mateus 27, 34 diz que tinha fel. Em Marcos 15, 23 diz que era com mirra. E era uma mistura que eles usavam para drogar quem estava sendo crucificado, para que o crucificado passasse mais confortavelmente, entre aspas, por aquele sofrimento. Era meio que uma anestesia dos sentidos. E aí Cristo prova e nega, porque ele tinha que passar tudo aquilo conscientemente. Cristo, ele foi entregue, e vamos abrir lá, Atos 2, 23. Quem pode ler? Atos 2, 23.
Deus também fez o meio de vós, com vós mesmos. Tá. Ele foi... Lê o comecinho de novo. Continua. Uhum. Continua o próximo. Deus também fez vós. Aham. Então, aí em Atos, ele tenta já deixar claro que Jesus Cristo foi entregue mesmo pelo conselho, tá? Eu vou até esclarecer isso melhor. Porque já era desde sempre. Atos 2:23, tu lesse esse mesmo. Então. Por isso que eu te pedi para ler tantas vezes. Que, vai lá. 23. Olha lá, tá vendo? Beleza, tá ótimo. A este sendo entregue pelo determinado conselho. Que conselho? O grande conselho nos céus. Quando o Senhor disse a quem enviarei, já estava determinado desde esse grande conselho que o final de Jesus Cristo seria esse. Aí continua, Sabrina. 23, por favor. Então, foi determinado nesse grande conselho que ele ia ser crucificado e morto pela mão desses injustos. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque esses soldados usaram uma vara de isopo. Isopo é uma coisa que dá em beira de rio, assim, é característico, depois procura lá no Google. Como um símbolo da profecia do Velho Testamento. Vocês lembram que o isopo foi usado para eles passarem o sangue do cordeiro nas portas das casas dos judeus. Ele é específico, em Êxodo 12:22. Como Jesus, nos escritos de João, que é o que a gente está lendo, tanto é o Cordeiro de Deus quanto a porta, João 10:7, a ação dos soldados é significativa para lembrar a quem lê que a Páscoa judaica é cumprida no sacrifício do Cordeiro Pascal. Por isso, esse símbolo de isopo. Alguns até admitem que o isopo não tinha força em si para isso, mas talvez João tenha incluído para mostrar justamente essa conexão com essa passagem de Êxodo. O sétimo e último discurso de Jesus Cristo está lá em Lucas 23:46, mas nós vamos ler o relato de Mateus 27:50. Quem pode? Agora vamos abrir a notinha de rodapé A, que é uma tradução de Joseph Smith. E diz o quê? Mais uma vez, a gente vê Jesus Cristo dizendo, a tua vontade. No Getsemane, ele disse, seja feita a sua vontade. Quando ele disse, se queres, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, seja a tua. Então, Cristo recebeu a missão no grande conselho, como está registrado em Moisés 4:2. Vamos lá, rapidinho, pérola de grande valor, Moisés 4:2. Quem pode ler? Meu amado, Pai, faça-se a tua vontade. Olha lá, faça-se a tua vontade. E aí, na tradução de Joseph Smith, o que é que ele diz? Que a gente acabou de ler, a notinha de rodapé A.
Eu posso ler para vocês. Pai, está consumado. A tua vontade está feita. Então, no conselho, ele diz, faça-se a tua vontade. Terminou essa parte do plano, ele diz, a tua vontade está feita. É um verso de Salmo 31, 5. Mesmo em sofrimento intenso, o está consumado não era sobre o sofrimento dele. Terminei aqui o sofrimento. Mas sobre a vontade do Pai que estava sendo feita. E fazer a vontade do Pai é uma das primeiras coisas que ele abre o seu discurso quando está aqui nas Américas. Se quiserem conferir em 3º Nef 11, 11. Ele diz que se submeteu à vontade do Pai desde o princípio. Então, se a gente acredita em progressão eterna, o que estava cumprido? Se sempre vai ter mais alguma coisa para cumprir ou consumar, o que estava cumprido? Aquela parte do plano. Temos muito mais pela frente, mas aquela parte estava consumada, estava cumprida, tá? E tem outras discussões que a gente pode deixar para um outro horário sobre essa palavra consumado ou finished em inglês. Está terminado. Significa está completo, está finalizado. É isso que Moroni vai usar em Moroni 6,4, que Cristo é o aperfeiçoador de nossa fé, ou seja, finalizador ou consumador. É isso que Jesus Cristo falou para o jovem rico. Se queres ser perfeito, ou seja, completo, é a mesma palavra. Se queres ser consumado, finalizado, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Tá? Então, esse é o convite na aula de hoje, que a gente possa ser completo em Jesus Cristo. É por isso que ele diz, sede vós perfeitos, completos, como completo é o Pai e eu, completos. E aí, talvez usando até a parábola, a história do jovem rico, né? A gente possa sempre se perguntar, o que me falta ainda para ser completo como Jesus Cristo e como Deus? Ele vai realmente nos mostrar como nós podemos ser completos. Tá bom? Obrigado pela participação de todos. E é essa aula que eu queria deixar com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.